Nós, na quinta-feira da semana passada, paramos aqui em Mateus, no capítulo 20, no verso 24. Depois que a mãe de Tiago e João vieram a Jesus e pediram aquela coisa absurda: Senhor, permite que quando tu vieres no teu reino, o meu filho Tiago e o meu filho João, cada um deles, segundo o teu critério, é claro, eu não ousarei dizer onde cada um deve assentar-se, mas eu queria que qualquer um dos dois, tanto faz para mim, assentasse em si, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E então os outros discípulos, quando ouviram essa pretensão deles, ficaram indignados. É o que diz o verso 24. Ora, ouvindo isto, os outros 10 indignaram-se contra os dois irmãos, sentiram raiva. Você imagina como o clima ficou pesado. Porque não é porque você está andando com Jesus na mesma estrada que episódios desse tipo não aconteçam entre irmãos. Aliás, o interessante do Evangelho também, dentre tudo e todas as coisas e um trilhão de outras, é que ele pré-anuncia, pré-determina, ele abre, ele faz um apocalipse, ele tira o véu, ele abre as cortinas e nos permite ver dentro do ambiente do coração humano e nesses dias, com a presença de Jesus, com a inefável manifestação de Deus encarnado em Cristo, andando entre eles, comendo com eles, vivendo com eles, ensinando a eles, dormindo e acordando ao lado deles, ainda assim, com toda essa intensidade, com essa verdadeira e única arca da aliança que carrega a presença de Deus, que é o Cristo, com essa manifestação incomparável do adensamento de Deus no meio humano, que é a encarnação do Cristo em Jesus. Ainda assim, e apesar de tudo isso, a natureza humana continua pequena, medíocre, mesquinha, pobre, competitiva, dominadora, e isso faz com que eu vá me tornando e me tornei, de certo modo, espiritualmente falando, um ente inescandalizável. Eu não me escandalizo com absolutamente nada. Tudo que eu vejo acontecendo entre nós é só um superlativo horroroso, em alguns casos, imensamente chocante, mas de coisas cujas raízes, cujas sementes originais a gente já encontra nas narrativas e na experiência dos discípulos com Jesus. Como essa experiência aqui da teologia do domínio. Essa mãe e esses dois irmãos queriam uma preeminência sobre os demais. Eles queriam ser dois cardeais excepcionais. Eles queriam ser dois apóstolos acima dos demais. Eles queriam ser dois entes reconhecidos por Jesus como figurando acima dos demais, controlando, dominando, orientando, sendo os apóstolos dos outros apóstolos. Na prática, o que eles estão pedindo de maneira mais imediata aqui é isso. Eles não estão nem pensando necessariamente no mundo, eles não tinham nem alcance de enxergar até onde isso poderia ir no alcance, na universalidade
do que eles estavam vivendo, experimentando. A mente deles era muito estreita, era muito pequena, era do tamanho do território de Israel. Eles ainda são entes medidos pela metragem quadrada da Galileia. E agora que eles estão subindo para Jerusalém, eles ainda continuam com a mesma teologia judaica, com a mesma escatologia, com a mesma esperança dos zelotes, de alguns outros grupos religiosos, políticos catológicos, de que chegando o Messias a Jerusalém tomaria o poder, se assentaria no trono, expulsaria os romanos, acabaria com toda aquela dominação pervertida e pervertedora exercida pelos líderes religiosos de Israel, e que uma nova era se instauraria na terra e eventualmente o milênio de Isaías se cumpriria em Jesus, e esses dois aqui teriam um lugar de preeminência em relação aos outros apóstolos. Eles ganhariam mais visibilidade, mais notoriedade, mais poder, mais glória, mais resplandecência, mais importância histórica, espiritual e multidimensional, enfim. Aonde quer que a percepção deles alcançasse, eles achavam que se Jesus lhes concedesse o pedido feito pela mãe deles, eles ficariam acima dos demais. E Jesus diagnosticou isso como uma pulsão dominadora, a teologia do domínio. É uma teologia porque tem a ver com Deus, tem a ver com Cristo. Poderia chamar também de uma cristologia do poder, ou de uma escatologia do poder. De qualquer modo, eles ganham domínio, dominação. E Jesus vai no nervo. Jesus atinge essa glândula pineal da doença primitiva e troglodita e animal deles e diz: olha, sabeis que os governadores dos povos do mundo inteiro, e os reis e os príncipes, são aqueles que os dominam. A palavra que ele usa é domínio, que vem de dominis. E dominis é a palavra que designa o que é afeto ao Senhor, ao dominis absoluto. Domínio é um exercício de controle absoluto da parte de Deus. É uma representação do domínio de Deus sobre os homens. Era isso que eles estavam pedindo. E Jesus não protegeu a loucura deles, ao contrário, a designou como teologia do domínio, idêntica àquela que possui o coração dos reis, dos oligarcas, dos príncipes, dos tiranos, dos que controlam as pessoas, dos dominadores. E é também uma palavra que posteriormente Paulo vai usar em Efésios, no capítulo 2, quando além dos dominadores terráqueos, humanos, de carne e de sangue, como reis, príncipes e poderes constituídos, Paulo alude em Efésios 2 aos dominadores deste mundo tenebroso, que são forças espirituais do mal nas regiões superiores, nas múltiplas dimensões de camadas dimensionais e interdimensionais, agindo contra os homens. Paulo os chama em Efésios 2 de
principados, potestades, de espíritos dominadores que atuam, é a palavra que ele usa, atuam efetivamente, prática e objetivamente atuam, influenciando, plantando sementes, exacerbando pendores, exagerando desejos, fazendo com que devagar o indivíduo vá mudando os sentimentos dele a cada passo que ele dá, a cada conquista, a cada vislumbre. Tem sempre um estímulo de exagero, de exacerbação. Você podia ser mais, você podia ter mais, você podia controlar mais, você poderia estar diante de todos os demais. Você não percebeu ainda que você naturalmente tem mais do que os outros? Você é mais inteligente, você pensa mais, você é mais articulado, você tem mais carisma, você pode se movimentar de maneira muito mais criativa e livre do que os outros, e vai animando isso no coração do indivíduo. Quando a pessoa menos percebe, ela já está completamente alterada e não notou. Ela que começou querendo apenas servir, como foi a ênfase de tudo que eu disse aqui, baseado naquele cartão das edições paulinas que eu achei há 51, 52 anos atrás, num móvel da casa dos meus pais, e que dizia: para aqueles que trabalham para Deus, basta-lhes a recompensa de um dia o haverem conhecido. Foi isso que orientou a minha vida toda. Mas eu conheço a tentação de você começar assim, viver anos e anos e anos assim, até que devagar começam os bizus daqui, os bizus dali, as falas daqui, as falas dacolá. O coração vai se engendrando e vai ficando grávido e vai ficando dilatado por essa concepção perversa que começa a desvirtuar o bom, belo, lindo e santo início de todas as coisas e começa a levar você suavemente numa outra direção. Aí Paulo diz que além do pendor humano, que não é naturalmente para justiça, verdade e paz, mas a natureza humana e o pendor natural dos humanos é para morte, corrupção, disputa, domínio, controle. Ele diz isso explicitamente em vários lugares, especialmente na epístola dele aos Romanos. Pois bem, além dessa propensão humana natural, desse ente predador que me anima, que me habita, desse animal que é oportunista em relação às oportunidades que lhe sejam conferidas ou auferidas, além disso, tem o príncipe da potestade do mal, do espírito. Preste atenção, Paulo, em Efésios 2, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Então, quando encontra uma pequena propensão, essa propensão vai se exacerbando cada vez mais se você deixar que o pendor da inclinação siga naquela direção até que tira você de quadro. Tira você de quadro. Você já não é mais alguém que está enquadrado na visão de Deus na sua vida e não se põe mais você mesmo em Deus. Pois bem, isso eu já falei na semana passada mais de uma vez, quando Jesus identifica a teologia do domínio nele. E isso gerou aquela indignação enorme nos outros, contra os dois, e Jesus disse: vocês sabem que são os governadores, os dominadores, os oligarcas, os tiranos, os imperadores, os que querem domínio e controle sobre os outros seres humanos dos povos, que são aqueles que querem ser dominis,
querem ser deuses, querem fazer o papel de Deus no controle dos povos. E eu me lembro que eu falei de como foi construída essa teologia do domínio que chegou ao Brasil com esse nome, embora já esteja presente aqui com as suas ambições há muitos anos. Muitos anos. E nos Estados Unidos há mais tempo ainda. Muitos anos. Aliás, os Estados Unidos já nasceram sob os auspícios da teologia do domínio, do Manifest Destiny, que é o destino manifesto. Creram que eles eram superiores a todas as outras nações, porque eles eram crentes, puritanos, protestantes, eles tinham uma vocação para dominar o mundo. Como não existia Israel há 300 anos atrás, só havia judeus espalhados pelo mundo e alguns outros vivendo na Palestina, e junto com palestinos e com árabes, sem governo sobre eles, em paz uns com os outros, e o resto dos judeus pela face da terra. Então, não havia mais Estado de Israel desde o ano 70 da nossa era. Eles tinham sido espalhados, então ninguém contava escatologicamente com os judeus, muito menos com um Estado chamado Israel, nem com um governo de Israel. Tudo isso é de 1948 para cá. Os Estados Unidos, há 350 anos atrás, já tinham esse espírito de dominância. Eles se sentiam uma espécie de povo ariano de Deus. Era o arianismo divino. Eles eram os separados, os eleitos. Os Estados Unidos seriam a nova Jerusalém, o novo Israel, o novo povo de Deus. Daí você se perguntar, de onde vem todo esse supremacismo americano? Bom, já houve surtos desse supremacismo em alguns momentos, mas nunca, nem de longe, como isso começou a acontecer de 2016 para cá, depois do governo do Donald Trump, do primeiro, e desse atual, onde a gente está assistindo ações de um Nero totalmente descontrolado, de um Calígula ensandecido e um desejo de poder. Tudo é nosso, a gente pega, a gente toma, a gente não precisa nem comprar, a gente vai e mete a mão, é nosso, a gente tem o direito. A ONU está aqui no nosso país, agora a gente está cansado, não quero mais. Estamos pensando até em mandar a ONU para casa, como ontem eles anunciaram. Que a ONU vai ter que procurar uma outra sede em outro país, mas eles não dão mais um tostão para a ONU, não dão mais um tostão para nada. Estão saindo de tudo, porque dizem é o mundo que tem que nos servir e não nós continuarmos a tentar servir o mundo como gerações anteriores, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, imaginaram uns Estados Unidos da América que fossem servos, de algum modo, do equilíbrio, ou servos da democracia, ou servos com todas as relatividades e erros e pecados e exageros comuns a todo e qualquer exercício de poder humano. Não tem nada bonito nisso, mas tem menos feio, menos ruim, menos nojento, menos horroroso, menos diabólico. E agora a gente está vendo o que de mais diabólico já se produziu lá. E estamos vendo que quem mais é o apoio, é a base, é a pedra fundamental disso que está acontecendo lá é a igreja evangélica americana. Não é a igreja católica americana, é a igreja evangélica americana, querendo dominar e querendo fazer com que o mundo inteiro a sirva. E invertendo qualquer parâmetro de equilíbrio, de bilateralidade, de multilateralidade, de ajuda mútua.
de quem pode mais ajudando a quem pode menos e vice-versa, tentando causar e criar um equilíbrio maior, planetário. Se retiraram de toda a questão do clima, não está acontecendo nada, se torrar todo mundo torrou, nós vamos cortar, como ele disse anteontem, toda a nossa madeira está aí para ser cortada, nossas florestas valem uma grana, nós vamos desflorestar mesmo. E eu vejo um monte de crentes aplaudindo lá, então é um negócio, meu Deus, inconcebível. E aqui também, a destruição da terra sendo aplaudida por esses humanos. Nem os símios aplaudiriam, mas esses humanos, que têm uma inteligência consagrada à deficiência da sabedoria, à insensatez, consagrada à estupidez, consagrada ao egoísmo, consagrada ao egocentrismo, consagrada ao poder, ao domínio, ao controle. E eu falei na quinta-feira passada sobre aquela interpretação erradíssima de Apocalipse 19, onde Roma é chamada de a cidade das sete colinas. E eles pegaram aquele versículozinho da cidade das sete colinas e disseram: bom, nós temos que deixar de ser como os cristãos do passado e nos tornarmos agora os dominadores da cidade das sete colinas, que já não é mais Roma. Agora a cidade das sete colinas é o sistema global, universal, econômico, tecnológico, que tem, até agora pelo menos nos Estados Unidos, as suas fontes mais explícitas, as suas montanhas de poder. E aí foi lá que eles desenvolveram essa teologia do domínio baseada em dominar as sete montanhas da governança, da mídia, da cultura, de qualquer que seja a situação de controle de informação científica, controle eclesiástico e religioso, controle militar, controle de armas, controle de tudo. São 7 controles essenciais e fundamentais que eles designam como sendo aqueles que os cristãos têm que dominar em Roma. Nessa Roma dessa Babilônia universal. Ou seja, não é para ser sal da terra, nem luz do mundo, nem servir os pobres, os aflitos, os miseráveis, os angustiados, os abandonados, os marginalizados do planeta. Eles dizem: não, isso aí nunca deu certo. Que toda vez que alguma coisa nos deu poder foi quando nós controlamos algum imperador ou algum imperador decidiu nos servir, algum príncipe, algum oligarca, algum ditador. E é isso que a gente tem que fazer na América, para que a América become great again. É isso que a gente tem que fazer para tornar a América se tornar grande de novo. E essa grandeza demoníaca que eles estão procurando, que pode provocar e com certeza vai trazer catástrofes planetárias indizíveis. Jesus disse aos dois e à mãe deles, Tiago, João e a mãe: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade, exousia, que é dominação inquestionável sobre os demais. Não é assim entre vós. E Jesus não disse isso só para aqueles primeiros discípulos. O que Jesus disse àqueles, ele diz a todos. Porque a única maneira de seguir e servir a Jesus hoje é obedecendo ao que Jesus disse a esses discípulos originais e a tudo quanto Jesus disse originalmente encarnado entre nós. O que ele ensinou, o que ele viveu, o que ele sinalizou, o que ele manifestou como conduta, atitude, como expressão de vida, é que é o Evangelho eterno
a ser obedecido, a ser buscado, a ser encarnado, a ser transformado em carne e sangue na nossa vida, para que nós sejamos de fato Jesuses, discípulos de Cristo Jesus. Vocês sabem que entre vós não é assim. Ouviram? Vocês sabem que entre vós não é assim. É o que Jesus está gritando, mas os crentes não querem ouvir. Ontem eu estava ouvindo um pastor lá de São Paulo, que é assim, o cara tem uma fixação, um tesão em Rolex. É um Rolex o dele, né? Parece uma Rolex. Rolex. Meu Deus, que cara mais patético. Aí ele dizendo que ele tinha um grande sonho na vida dele. Grande sonho, que não era nada que ele não tivesse, fosse prejudicar a vida dele. Não, ele sabia que não iria, mas era um sonho de consumo próprio de um garoto que foi pobre, complexado, que não teve muita coisa, que usava aqueles relógiozinhos Swatch, que valem uma merreca ali. Aí ele via os ricos desse mundo, meu Deus, um dia eu ainda vou ter. Levava isso para Jesus, e como ele é da teologia do domínio e da prosperidade, ele falava: Jesus, se um dia o Senhor puder, me dá um Rolex. E aí ele fazia todo o possível para comprar os melhores relógios. E foi comprando relógios cada vez mais caros. Porque ele dizia: não é algo que se eu não tiver, vai arrebentar a minha vida. Mas, Senhor, Tu conheces os meus sonhos de consumo. Imagina Jesus estimulando os discípulos dele a terem sonhos de consumo. Essa história de Tiago e João e a mãe deles viraria só um sonho de consumo. Tudo que acontece de errado aqui entre esses discípulos poderia ser transformado só em sonho de consumo. Aí ele diz: é só um sonho de consumo. Aí um dia eu senti de Deus, tudo tem que botar Deus nessas histórias mais idiotas, mais embabacadas. E só uma alma completamente desalmada, sem sensibilidade, é que pode desejar, de tão fracassado que é o projeto dessa ambição consumista. Aí ele foi comprando relógios, subindo de grau, até que um dia teve um ofertório na igreja dele. Aparentemente o pessoal é estimulado a dar objetos e a comprar uns dos outros. Aquilo ali vira um leilão de compra e vendas. Só coisa cara, coisa barata ninguém bota lá. Aí ele pegou e botou o relógio dele lá, o mais caro que ele tinha, deu de oferta. Doído, mas deu para Deus. Aí num outro lugar em que ele foi pregar, diz ele, e chegou lá e alguém disse: eu sei que o senhor anda fazendo sacrifícios, mais ou menos isso, doando para Deus o que gostaria de ter para si. Então, olhe, eu comprei esse Rolex, que era o sonho de consumo dele. Se ele não tivesse, não iria destruir a vida dele, ele disse, mas ele iria sempre ter aquela pontinha de frustração. Desde criança, pobre, complexada, que ele queria ter aquele Rolex. Ele ganhou o Rolex, botou no braço. Obrigado, Senhor, que Tu satisfazes os desejos de consumo do meu coração. E o cara contando isso ali, parece que é discípulo de Jesus. E falando como se fosse discípulo de Jesus. Ao invés de ser do Rajneesh, ao invés de ser de um guru indiano cultuando a riqueza. Não, discípulo de Jesus, dizendo: Senhor, me dá um Rolex. Aí ele disse que Deus, não satisfeito com a atitude dele, ele foi pregar num outro lugar e alguém chegou e falou: eu sei que o senhor está fazendo sacrifício, porque obviamente tudo isso é divulgado na internet. Então está aqui uma coisa que Deus me mandou dar para o senhor.
Aí deu outro Rolex para ele. Aí foi num outro lugar, veio alguém com a mesma conversa e deu o terceiro Rolex para ele. Aí ele veio e disse: então o Senhor falou no meu coração, me dá o teu melhor, que eu te darei o meu melhor. Como ele tinha dado lá um relógio inferior, 2 ou 3 inferiores, o Senhor Deus tinha dado o melhor de Deus para ele. E o melhor de Deus é um Rolex. É um Rolex. Cara, eu não consigo entender como é que o pessoal está lá aplaudindo, eles não entendem nada, eles não sabem nada de Jesus. Eles seguem um Jesus que Jesus repudiaria. E Jesus diria: esse aí é o do caminho largo, esse aí é o diabo fantasiado de mim, de eu. Não o sigais, é lobo vestido de ovelha. Mas ninguém discerne, e aplaude. Aí eu fico olhando aquilo tudo e digo: que esperança há para o futuro desse povo, senão coisa nenhuma? Porque o que eles querem é domínio. E Jesus diz: não é assim entre vós. Mas se você chegar lá, eu chegar lá, essa palavra, fizerem um recorte e mandarem para lá, eles vão dizer: é um careta, frustrado, que não sabem o que é bom. Eu nasci num berço rico. Eu ganhei, com 7 anos de idade, tudo meu era de ouro e banhado a ouro e tudo. Não era pouca coisa não, tudo que meu pai me dava era extravagante. Mas eu, que nunca dei a mínima, nem quando não era convertido, nunca fui disso. Depois que meu pai se converteu então e pegou todos os bens que tinha, deu aos pobres e voltou para o Amazonas para viver com 2 salários mínimos, servindo aos ribeirinhos do interior sem querer nenhuma posição, imploraram para ele ganhar bem e fortunas e tudo. Ele não queria, porque disse que já tinha perdido muito tempo na vida ganhando dinheiro. Ele agora não queria saber disso, ele queria servir ao próximo. Isso é tido como uma coisa de idiotas, completamente idióticos. Embora Jesus desenvolva um prazer, uma alegria, uma intimidade, uma amizade, um amor, um carinho, um vínculo profundo e indizível, com quem de maneira espontânea e despretensiosa, pura e sincera, com genuína humildade, faz isso com discrição, e ele ama profundamente, mas vocês acham tudo isso um absurdo, porque não entenderam o Evangelho até hoje. A gente sabe, quando o indivíduo entendeu o Evangelho, não é quando ele diz: o sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus está sobre todo nome, aleluia, toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar, glória a Deus, Maranata, vem Jesus. Isso aí qualquer papagaio faz. Qualquer idiota papagaio essas realidades. Agora, tomar essa atitude de entender que entre nós não é assim e aprendermos como é entre nós que Jesus quer que seja conosco, e ele diz como ele quer que seja conosco quando ele diz pelo contrário. É o oposto da teologia do domínio, é o oposto da teologia da prosperidade, é o oposto dessa teologia de consumo, de bens, de Rolexes, de Patek Philippes, de couros de crocodilo, de tudo que vocês fazem, de horroroso e de nojento e de alienado e de desproporcional e de uma mediocridade enorme para um exibicionismo fariseu de bens. Tal não será entre vós. Pelo contrário, ele diz. Pelo contrário, é o oposto. Com vocês é o oposto. Quem quiser tornar-se grande entre vós, não adquira um Rolex, mas seja esse aquele que sirva aos demais. Com simplicidade, não é com Rolex no braço
ouros e ouros e ouros e ouros e ouros e dinheiros e carros, ronca, não, casas, mansões. Isso aí já é sinal de que o cara que veio sem ter nada, que só tinha o nome de Jesus para anunciar no início e ficou bilhardário, alguma coisa de muito corrupta, demoníaca e diabólica tomou conta do coração dele. Só vocês é que não veem, só vocês. E eu que digo isso sou herege, mas Jesus falou que é o contrário de tudo isso. Tiago e João, quem quiser, vocês querem se tornar grandes no meio dos outros? Então, se vocês quiserem isso, sirvam aos demais, não queiram tronos. Peguem toalhas para lavar os pés uns dos outros, para levantarem uns aos outros, para socorrerem uns aos outros, para ajudarem uns aos outros, independentemente até de conhecerem quem sejam aqueles que vocês estão ajudando. Isso é indiscriminado, como eu faço, que não pergunto identidade, nem mando levantar atestados de antecedência. Eu faço bem. E àqueles que são os mais miseráveis e marginalizados, ainda com muito mais prazer eu realizo em favor deles. Quem quiser ser grande, seja esse o que sirva aos demais. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, esse que seja então o servo de todos. Que não busque os primeiros lugares, que não tenha sonhos de consumo, que não queiram se apresentar com esse culto de purpurinas e de vaidades e que brilham e, oh, Deus está me dando o melhor dele. Qual é o melhor de Deus? É um relógio, cara. Pelo amor de Deus, transforma esse relógio num supositório, num Rolex em você, seu moço torpe de mente, bobo, insensato. Isso é o melhor que eu consigo dizer a teu respeito. Coisa nojenta. O melhor de Deus é isso, o melhor de Deus é Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Esse é o melhor de Deus. O melhor de Deus é a graça, que é melhor do que a vida. É misericórdia, é compaixão, é perdão dos nossos pecados, é habitação no Espírito Santo, é não tendo nada poder enriquecer a muitos, é não sendo tido como alguém completamente conhecido. Eis que, todavia, não pode ser ignorado, porque aonde chega leva o bom perfume de Cristo, o sal da terra, o gosto de Deus, a preservação de Deus, a luz do mundo, a bondade de Deus, o amor de Deus, a cura divina, a generosidade que acolhe indiscriminadamente, que não faz acepção de pessoas. Esse é o melhor de Deus a ser compartilhado comigo. Não é uma Rolex. Pelo amor de Deus, esse pessoal da Rolex está começando a me deixar grilado. É muito prazer em ter uma Rolex no braço. Ah, eu tenho uma Rolex aqui no meu braço. Pelo amor de Jesus, que coisa mais nojenta, cara. Me faz passar vergonha. Entre vós não é assim, pelo contrário. É o oposto. Quem quiser de fato ser grande, sirva. Quem quiser ser o primeiro, seja servo, tal como eu. Mas o problema é que o pessoal não quer parecer com Jesus. Eles querem parecer com o Donald Trump. Tem gente que até toparia parecer com o Putin. Tem gente que toparia parecer com o Erdogan. Tem gente que gostaria de ser uma espécie de guerreiro perverso como Netanyahu, senhor da guerra, mas se tornar um desses servos destituídos de poder humano, mas carregando a dádiva das suas próprias vidas com sinceridade, se entregando ao próximo.
tendo todo o prazer em realizar o máximo possível de coisas de graça, tanto quanto seja possível, compartilhando e partindo o pão sem cobranças, tudo aberto, tudo franco, tudo livre, tudo sem dinheiro, se possível. Dinheiro é necessário para a gente pagar a conta, pagar algumas coisas, mas tem um limite para ele ter a sua importância. Um limite bem definido, é o limite da utilidade e da continuidade e da sobrevivência e da modéstia, como Paulo diz, tendo que comer e beber e nos cobrir, estejamos contentes. E o próprio Paulo repete, para não falar que Jesus foi mais explícito do que qualquer um: não podeis servir a Deus e aos Rolexes, não podeis. Servir a Deus e a fome de consumo, não podeis. Vocês trocam de nome, mudam a semântica, mas a arrogância, a doença e a cobiça do coração não muda porque vocês trocaram o elemento semântico do vernáculo externo, da designação em palavras, da mesma pretensão da rola ex que vocês carregam no coração. Pois bem, vocês têm que ser como eu. Quem quer ser como Jesus aqui? Quem quer ter a autoridade de Jesus, que não tinha sinete, diploma, que não tinha nenhuma autorização formal, que não carregava nenhum imprimato na mão, que não escreveu um único livro, que não tinha um biógrafo, que não tinha nada, só servia. Escreveu o Evangelho com atos, com palavras, com ações, com amores, de maneira tão profunda que nós estamos hoje aqui 2000 anos depois. Eu, pelo menos, continuo mais fascinado por isso do que por qualquer fascinação que me apresentem. Não há nada que se compare à maravilha, à glória, à beleza, à fascinação que Jesus exerce sobre mim. E é com Ele que eu quero parecer, tal como o Filho do Homem. Vocês têm que se tornar tal como eu. E não vim para ser servido. Não vim para ter um séquito de servos, dizendo o que ele quer para lá, o que ele quer para cá. Claro que a gente gosta quando alguém tem atenção, tem olhar, tem carinho, tem amor, tem interesse, reconhece o significado da sua vida, mas tudo isso tem limites, tem meios, tem modos, tem formas, tem expressões. Tem a própria sabedoria dessa participação, que é discreta, que é mansa, que não é exibicionista, que é como Jesus mandou que fosse, que a mão direita não sabe o que a esquerda faz. Todos esses elementos não estão em suspensão para você declarar que o melhor de Deus para a sua vida é ter ganhado um Rola X, 2 Rola X e 3 Rola X. Aí você é o reverendo, o pastor, é o apóstolo Rola X. Pelo amor de Deus, vai acabar se tornando de tanto Rolex um Rola X. E vai ser X mesmo, X, de todos os teus rolos. É só um tempo a mais que a gente vai ver o que você vai aprontar. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar, servir e dar, servir e dar. Quem é que quer isso? A teologia do domínio de Deus é você dominar o seu próprio ego, fazê-lo servo do Evangelho, a fim de que você tenha o poder, o domínio sobre a sua realidade de egocentrismo, de egolatria, de narcisismo, de complexo de inferioridade, que agora acha que chegou a vez de você dar as forras na sua mesquinharia brutal. Ao contrário, é gente que em Cristo Jesus encontrou a pérola de grande valor, que vale mais do que tudo, e abriu mão de toda a rola ex, e de todos os consumos, e de todas as ambições, e de todas as buscas, e disse: é aqui que está o meu tesouro,
Por isso Jesus disse, onde está o teu tesouro? Porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o meu tesouro está em servir, de fato, pessoas com coração simples e puro, e limpo, e direto, se o meu coração está nisso, o meu tesouro vai ser gente. O meu tesouro vai ser graça de Deus se derramando sobre as pessoas. O meu tesouro será andar cheio do Espírito Santo em favor do próximo, com a realidade de Cristo sendo manifesta em mim, porque eu quero ser como Ele e todo dia me torno mais como Ele. Como Ele disse que deveria ser, vocês devem ser tal qual o Filho do Homem. Esse é o chamado, essa é a vocação, é o prêmio da minha vocação, não é o Rola-X. É me tornar como Jesus. Aí, pois bem, tal como o Filho do Homem, esse é o poder, é se tornar como o Filho do Homem. O domínio do ponto de vista de Jesus é se entregar como servo. É o contrário do que considerava César como domínio, ou Herodes, ou Anás e Caifás, sacerdotes do templo, ou os poderosos de qualquer mundo, de qualquer era e de qualquer geração, que sempre pensaram assim: controle, domínio, escravidão, desde o livro de Gênesis, que se descrevem os primeiros seres que eram os controladores do mundo de então. Desde Gênesis capítulo 4 você vai lendo esses dominadores, que acabam promovendo a extinção planetária, como é o caso em Gênesis. E Gênesis 6 diz que por causa daqueles dominadores deste mundo, houve extinção planetária. Mas você não quer ser como Jesus. Não quer mesmo, não é? Você acha que isso é fanatismo do Caio? Eu sou um exagerado? Tal como o Filho do Homem. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido. Não veio para carregar medalhões e rankings e glórias e coroas na cabeça e reconhecimento público como um poder maior do que todos, como alguém que faz a cabeça das autoridades, com dominação e com ameaça. Não. Tem que ser como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Aqui está o poder, aqui está a revolução, aqui está a subversão, aqui está o que o mundo não suporta, o que os reis e governadores e oligarcas e autocratas planetários não suportam. É esse poder de subversão dos pobres, dos simples, dos inteligentemente servos, e que fazem isso com a maior pureza de coração, e que não vieram para ser servidos, mas para servir e dar a vida, gastar a vida, entregar a vida, para resgatar pessoas, para trazer gente, e gente pobre, gente marginalizada, gente simples, gente desprezada, gente de todo tipo, até ricos arrependidos, até ricos quebrantados. Mas não há um único estímulo aqui em relação ao que Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo 6, nos diz, quando afirma: tomem cuidado, porque todos aqueles que quiseram ter Rola-X para todo lado e ter essa ostentação, acabaram construindo para si mesmos horrorosas ruínas. E sobre eles virá laço, destruição, devastação. É só uma questão de tempo. Sempre veio. Por que vocês acham que na vez de vocês vai ser diferente? Nunca foi diferente antes. Por que você acha que você será a exceção? Seu Rola-X. A palavra, todavia, é: ou você se torna como eu, ou vocês estão fora. Não adianta, viu, mulher de Zebedeu? Não adianta, Tiago e João. Desçam desse trono. Vocês vão beber o meu cálice. Todos aqui vão beber. Todos aqui vão morrer. Todos aqui vão esperar
todos aqui vão se frustrar, todos aqui não vão ver a minha volta, e todos aqui, contra tudo e contra todos, me servirão até os últimos dias das suas vidas, exclusivamente pela fé, dando a vida em resgate, sem fazer saques do mundo de nenhuma perspectiva e de nenhuma natureza. E aqui hoje nós concluímos pedindo a você que abra os seus olhos para essa nojenta teologia do domínio que tomou conta de tudo isso por aí. E vocês estão dentro sem nem notar. Eu às vezes vou em alguns podcasts onde o dono do podcast, sem que eu soubesse antes, é uma figura dessa natureza da teologia do domínio. E eu vejo, quando eu começo a tocar no Evangelho mesmo, a inquietação dos caras é uma coisa impressionante. E como eu não facilito a vida deles, eles dizem, não, mas não é bem assim. Aí eu atropelo com um mínimo de atropelo, porque se eu atropelar de verdade, o cara fica achatado em público. Eu tenho pena deles. Mas está lotado de gente dessa natureza e você não é uma exceção a respeito disso. Senhor Jesus, eu quero te pedir que essa palavra singela que eu falei hoje, simples, para concluir o que eu venho dizendo, tenha encontrado, pelo menos no coração de alguns poucos, um lugar de aconchego, de entendimento, de acolhimento, de ninho, de pouso, de raiz, um chão bom, uma terra boa, para que no coração desses haja pessoas que se tornem tais quais o Filho do Homem. Por favor, realiza isso. Ajuda-nos a andarmos com equilíbrio. Não demanda ser fanático para ser assim. Basta ser singelamente obediente ao Evangelho, que assim será, com naturalidade, com a devida sobrevivência, com a devida modéstia, com as devidas e necessárias expressões de cuidado para a continuidade da nossa vida, mulher, filhos e tudo mais, sem exageros, sem resplandecências, sem purpurinas, sem essa miséria do rola-ex. Por favor, essa é uma geração que está se coroando com rola-ex. É o elemento mais típico de ascendência desses pobres complexados que saíram da pobreza para a futilidade absoluta do consumo e não aprenderam nada com Jesus e nem a servir a Jesus, imitando-o com a naturalidade que ele pediu de nós. Vocês não são assim. Em vocês o que eu espero é o que vocês tenham visto em mim, sendo praticado na existência de vocês com todo amor, alegria, naturalidade e simplicidade. Porque esse é o Evangelho que vence, que continua e que perdura. Esse vai vencer todas as teologias do domínio e todas as loucuras humanas. Esse é o único que dá fruto para a vida eterna. Os demais, Jesus diz, eu já vos disse. E quem se gloria nessas coisas receberá aqui nessa terra a sua recompensa e o seu aplauso, mas não receberá nada. Quem quer satisfação de consumo presente vai vazio para qualquer que seja a perspectiva de eternidade. Eu te peço que alguma coisa do Evangelho entre em nós. É o que eu te imploro agora em nome de Jesus. Amém e amém. Gente querida, de propósito eu falei mais curto hoje. Amanhã a gente prossegue e eu quero dizer o seguinte, provavelmente de amanhã em diante a gente vá para Lucas, tá bom? Porque eu vou querer fazer um parêntese aqui e ir para o Evangelho de Lucas para incluir de Lucas algumas coisas que
não devem faltar nessa nossa exposição de Mateus aí. Eu vou para Lucas no capítulo 15, explicar essas parábolas do capítulo 15. Aí eu vou falar um pouco sobre o rico e o Lázaro, que é uma temática que a gente não encontra com essa explicitude ilustrativa em Mateus, mas está aqui em Lucas. Os tropeços a gente já viu em Mateus, perdoar os irmãos já vimos em Mateus. Aí vamos ver aqui a cura dos 10 leprosos, que aqui em Mateus tem uma adição, ali em Lucas, aliás, tem uma adição que em Mateus não existe, é fundamental para a gente olhar aqui. Aí eu vou falar um pouco depois sobre a parábola do juiz iníquo, a parábola do fariseu e do publicano, que a gente só encontra ambas aqui em Lucas. E o jovem rico a gente já viu, Jesus predizendo a ressurreição, perigo das riquezas, tudo isso a gente já viu. E a gente vai chegar ao cego de Jericó, e aqui em Lucas, tanto quanto em Marcos, tem versões mais abrangentes do que em Mateus. E aí a gente vai chegar a Zaqueu, no capítulo 19, que só existe a história dele aqui em Lucas. E aí tem algumas outras parábolas de Lucas, como a parábola das 10 minas, que eu vou aqui expor, e aí depois a gente volta para Mateus, onde tem uma outra quantidade grande de parábolas. Depois a gente volta para Lucas, para Jesus chorar sobre Jerusalém, e aí a gente vai fazendo o que eu tenho feito desde o início, essa pequena mesclagem aonde faltam no Evangelho de Mateus narrativas que estão presentes nos sinóticos, em Marcos e em Lucas. E na hora que formos falar do sermão escatológico de Jesus, eu vou fazê-lo usando os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Porque aqui em Lucas existem algumas descrições que aparecem exclusivamente nele. E aí, portanto, nele ficaremos. Então é isso, amanhã eu estarei de volta com vocês e a gente deve fazer essa caminhada de regressão até o capítulo 15 de Lucas, para eu explicar essas parábolas que serão fundamentais para a nossa continuidade. E observem que a gente está começando a se aproximar do capítulo 28 de Mateus. Eu acho que daqui a mais uns 3 meses, talvez 4, a gente chegue ao final da exposição de Mateus. E eu dou graças a Deus por aqueles que vêm andando comigo já há 2 anos e 3 meses, seguindo nessa exposição do Evangelho de Mateus, com essas pequenas interpolações de Marcos e de Lucas.